Oi, gente, dando continuidade às nossas aulas remotas, hoje nós vamos falar do absolutismo francês. Bem, o absolutismo francês, ele teve seu auge com a família Bourbon, que depois ela vai se transformar na dinastia Bourbon, porque ela vai imperar aí na França por muitos séculos, tá bom? Bom, então ela começa com Henrique III de Navarra, que foi o primeiro da dinastia Bourbon na França, vindo a se tornar Henrique IV da França quando ele se torna o rei. Tá? A nobreza da família dos Bourbons data do início do século XIII, na Idade Média, quando o patrimônio dos Bourbons foi assumido por um lorde que era vassalo do rei da França, não é? Do rei da França na época. Bem, em 1268, Roberto, conde de Clermont, sexto filho de Luís IX da França, casou-se com Beatriz de Borgonha, que era herdeira da Casa Bourbon. O seu filho Luís tornou-se Duque de Bourbon em 1327, e aí essa ramificação Bourbon tornou-se a Casa Real governante do Reino de Navarra em 1555 e da França em 1589, quando Henrique III de Navarra ele se tornou o Henrique IV, no caso o rei da França. Então essa família Bourbon, ela teve várias pessoas, né, que ficaram no poder por muito tempo. Quais foram os governantes da dinastia Bourbon? Primeiro nós temos Henrique IV, depois nós temos Luís XIII, depois Luís XIV, posteriormente Felipe de Orleans, depois Luís XV, depois Luís XVI, em seguida Luís XVII, Luís XVIII, Carlos X, Luís XIX e Henrique V. Então, esses foram os reis da dinastia Bourbon que dominaram a França nessa época. Então, nós vamos começar falando do Henrique IV. O Henrique IV, ele se tornou o rei da França, porém, as pessoas não gostavam dele porque ele era um huguenote. E o que é um huguenote? É um protestante francês. Então, para que ele se tornasse rei e para acabar com a briga entre católicos e protestantes, foi preciso que ele se convertesse ao catolicismo, porque vocês sabem que a França tem uma história de ser católica aí por muito tempo. Então ele se torna um rei católico e acaba por um bom tempo essa briga entre católicos e huguenotes, que eram os protestantes franceses. O que foi que o Henrique fez? Primeiro, ele vai promulgar o Edito de Nantes, que concedia a liberdade religiosa para os protestantes e católicos, para que não houvesse mais brigas. Ele desenvolveu a agricultura, introduziu a indústria de seda, de vidro, da tapeçaria. Ele abriu estradas, incentivou o comércio com a Inglaterra, Espanha e Holanda. Bom, então ele foi um bom governante. Ele ficou por muito tempo aí. E quando ele morre, quem vai assumir? O seu filho Luís XIII. Só que o Luís XIII, quando o pai morre, ele é muito pequeno, não dá para ele governar. Quem vai governar aí é Maria de Médici, sua mãe, e depois o cardeal Richelieu, que vai ser contratado pelo Conselho de Ministros. E o cardeal Richelieu, ele desenvolveu muito a, a França nessa época, certo? Ele deu prioridades para a nobreza aristocrática, ele proibiu os duelos, né, que era muito comum nessa época, e ele instituiu a pena de morte como uma pena máxima, tá? O que foi que mais que ele fez? Ele aniquilou várias conspirações para tentar derrubá-lo do poder, principalmente organizados pela aristocracia. A eficiência do Richelieu fez com que o monarca, ou seja, o Luís XIII, ele se tornasse uma pessoa muito importante e ele aumentou também o seu poder absoluto, tá? Ele aumentou o absolutismo do Luís XIII. O reinado, gente, do Luís XIII é marcado por lutas, muitas vezes violenta entre católicos e protestantes, e que no caso eram os huguenotes, né? E entre inúmeras conspirações para derrubar o Richelieu.
Só que aí é o seguinte, quando o Richelieu morre, o Luís XIII ele vai realmente comandar o país até 1610 e depois da sua morte, quem vai assumir o trono é o seu filho Luís XIV, tá? Então, o Luís XIII ele também foi um rei muito absolutista e também um rei que desenvolveu muito a França, principalmente por causa das colônias que ele tinha além-mar, ou seja, ele tinha ali aqui pela América e também na África e etc, tá bom? O Luís XIV, quando ele assume o poder, ele vai se tornar um rei absolutista, tá? Tanto é que essa frase que ele fala, o Estado sou eu, ele quer dizer que se ele era o Estado, todo mundo tinha que obedecer a ele. E ele se chamava, intitulava também de Rei Sol. Tanto é que ele mandou escrever uma peça somente para ele, para que ele se vestisse de Rei Sol e apresentasse essa peça dentro do palácio. Então ele gastava muito dinheiro com coisas extravagantes, roupas extravagantes, com joias, com pedras preciosas, com muita seda, muito veludo, para ornamentar principalmente o Palácio de Versalhes, que ali está o símbolo do poder do Luís XIV. E ele aumentou os impostos nessa época para o terceiro estado. Para quê? Para que ele ficasse ali ganhando dinheiro sem trabalhar, só à custa dos pobres, né? E gastando dinheiro com suas festas, gastando dinheiro com banquetes. O Luís XIV foi responsável por instituir a questão das regras de etiqueta, porque vocês sabem que lá na Idade Média as pessoas comiam com uma falta de educação terrível, né? Metia a mão no prato, se sujava todo, arrotava na mesa. Então agora o Luís XIV ele vai dizer que ele não quer isso. Ele quer agora que as pessoas se comportem, comecem a comer de talheres na mesa para não comer, botar a mão no prato. A pessoa vai pegar um talher, né? E ela vai saber qual talher que é para carne, para o peixe, vai saber pegar um vinho e tomar. Então as pessoas vão começar a se educar na mesa e também nesses banquetes. Para quê? Para se aquela pessoa ela não soubesse comer com determinado talher, significava dizer que ela não era nobre, que ela não tinha título de nobreza de nascença. Ela podia até comprar um título de nobreza, mas se ela não soubesse se comportar na mesa, ela não era nobre de nascença, não era nobre de família, que nessa época tinha a questão das famílias, tá? E outra coisa que ele fez, ele instituiu a moda das perucas altas, né, e bem elaboradas, que se arrastou por quase 150 anos aí, tá? Nas cortes europeias, bem como eu já falei das regras de etiqueta, então ficou aí muito tempo na história. Mas por que eles usavam essas perucas altas, sapatos altos e roupas, colocando ele bem alto? Para mostrar às pessoas que ele era diferente delas e para dizer assim que ele era superior a todas essas pessoas que moravam dentro do palácio ou fora do palácio. Ele era absolutamente uma pessoa venerada, né? Às vezes ele era muito venerado e também muito odiado pela população. E ele se dizia que se ele estava no poder foi porque Deus que quis. Então ele acreditava nessa questão do poder divino dos reis, certo? Acreditava no poder divino dos reis, certo? Muito bem. Então, o Luís XIV, ele ficou no poder por muitos anos, mais de 70 anos, tá? E ele morreu no dia 1º de setembro de 1715, no Palácio de Versalhes. Ele morreu como? Com uma ferida, né? Na perna, chamado gangrena, certo? Ele morreu com uma ferida enorme na perna, né? Ela não sarava de jeito nenhum. Luís XIV, gente, ele foi um rei forte, ele participou de várias batalhas, né? Ele era um mão de ferro, um guerreiro, mas também ele gostava da arte, ele gostava da música, do teatro, da dança, da poesia, todas as formas de arte ele gostava. Tanto é que ele tinha os seus músicos, ele tinha seu teatro dentro do Palácio de Versalhes. Porém, ele deixou a França na ruína, justamente por causa dos seus gastos exorbitantes.
ele gastava muito. Para ter uma prova disso, desses gastos, é o Palácio de Versalhes. Dentro do Palácio de Versalhes, as esculturas e as colunas que tem lá são todas banhadas em ouro. As cortinas são todas de veludo e tem muitas pinturas de artistas famosos feitos na parede do palácio. Atualmente, nós chamamos Museu de Versalhes, mas esse Palácio de Versalhes ele foi construído para os monarcas. Tanto é que depois da morte dele, vários outros monarcas conseguiram morar no Palácio de Versalhes, inclusive o Napoleão Bonaparte. E o Palácio de Versalhes existe até hoje, lá na França, com jardins belíssimos, com esculturas belíssimas. E o Palácio de Versalhes ele tem 700 hectares, também 700 quartos, 352 chaminés, 1.250 lareiras, 67 escadas, 2.153 janelas e um parque enorme, como eu já falei, de 700 hectares. Pela sua grandiosidade, ele se tornou o mais luxuoso palácio da época. Então, nessa época, falando da questão da construção, né, da arquitetura, era muito comum as pessoas construírem, essas pessoas que eram ricas, construírem palácios, diferente dos castelos medievais. Os castelos medievais, eles vão ficar para o lado. Agora, a moda aí no século 17, 18, são palácios bem amplos, arejados. Tanto é que nesse palácio tinha o primeiro banheiro interno, foi no Palácio de Versalhes, tá? Porque antigamente as pessoas, elas faziam as necessidades fisiológicas em recipientes e jogava de qualquer jeito na rua. Não tinha um saneamento básico, né? Uma estrutura aí de encanação de esgoto. E aqui no Palácio de Versalhes, o Luís XIV, ele vai pensar em tudo para deixar tudo bem perfeito para ele e para os seus convidados. E lá em Paris, o Palácio de Versalhes, né, que é o Museu de Versalhes, até hoje tem reuniões lá dentro, tá? Para decidir, por exemplo, a decisão da Primeira Guerra Mundial para a Alemanha pagar aquela indenização enorme, os países se reuniram no Palácio de Versalhes. Tanto é que o nome é Tratado de Versalhes, tá? Que é um assunto do terceiro ano. Mas vamos voltar para cá. Então, o Luís XIV, ele ficou no poder durante muito tempo, só pegando impostos da população. E uns, claro, acreditavam que ele estava lá porque Deus queria. E outros não, outros criticavam realmente o Luís XIV. Aí o Luís XIV morre e quem vai assumir o poder, tá? É Luís XV. Então, o Luís XV ele foi chamado de o Bem-Amado e foi o rei da França em 1715, até a sua morte. Ele sucedeu o seu bisavô Luís XIV, com apenas 5 aninhos de idade. Até alcançar a maioridade em 1723, o seu reino foi governado pelo seu tio-avô, o Felipe II. Duque de Orleans, como regente cardeal também André Hércules de Fleury. E ele foi o principal ministro do reinado aí de Luís XV, tá? Durante o reinado de Luís XV, ele desenvolveu os Países Baixos, austríacos, e também devolveu esses Países Baixos, né, para a Áustria. Ele cedeu a Nova França na América do Norte e depois da Guerra dos Sete Anos, em 1763. E ele incorporou territórios da Lorena e da Córcega ao Reino da França. E ele morreu em 1774. Então, todos esses reis absolutistas, tá? Eles realmente eram absolutistas. Esse era o defeito. Mas o reinado deles, eles desenvolveram muito a questão da economia francesa. Quando ele morre, quem assume o poder é Luís XVI.
Então, Luís XVI, gente, ele vai ser igual o Luís XIV. Ele vai fazer muitos gastos, ele vai levar a França à ruína. E foi no reinado de Luís XVI que aconteceu a Revolução Francesa, certo? Então, após a morte do seu avô, Luís XVI assumiu o reinado na França no dia 10 de maio de 1774. Aos 15 anos de idade, em 1770, Luís XVI casou com Maria Antonieta. Maria Antonieta era da Áustria. Ela era prima de Leopoldina, que era casada com Dom Pedro I, tá? Que era o imperador aqui do Brasil. Bom, então, durante o seu reinado, a França estava endividada, tá? E o povo sofria com os altos impostos cobrados pelo rei. Quem sofria nessa época era o terceiro estado. O terceiro estado era a população pobre, tá? Que pagava muitos impostos, inclusive a burguesia aí, tá? Então, a situação social da França, ela gerou uma grande insatisfação popular, que levou o povo às ruas, no reinado de Luís XVI. Então, com a queda da Bastilha em 1789, começa aí a Revolução Francesa. E o Luís XVI, ele vai ser capturado, preso e julgado e condenado à morte na guilhotina. Ele morreu num dia e 2 dias depois a Maria Antonieta também morre na guilhotina, tá? Então, o que a gente pode perceber é que todo esse absolutismo, tá? Ele foi prejudicial à população. E esse absolutismo, ele só agradava, ele só beneficiava aos ricos, principalmente ao rei. E aí, quando o Luís XVI é decapitado na Revolução Francesa, acaba esse período de absolutismo na França e começa uma outra história, que é um assunto que a gente vai dar mais para frente, ok? Então, esse foi o resumo do resumo, né, do absolutismo francês. Eu falei para vocês os principais monarcas da família Bourbon, que ficaram aí no poder durante muitos séculos, né, até o seu término com a Revolução Francesa. Leiam o livro, façam as atividades, me chamem no Zap se vocês tiverem dúvidas e até a próxima.